Saudações a todos. Eu chamo Meira Querido Mitambuleri. Estou aqui para fazer a apresentação da minha comunicação. Mas antes eu gostaria de poder agradecer a oportunidade de fazer parte deste quinto Congresso Angolanístico. E gostaria também de agradecer particularmente ao professor Dr. Antônio Capuchinho por ter partilhado o link e incentivado a participar deste congresso. O meu tema intitula-se como Percepção dos colaboradores da Universidade Pública Naval sobre o capital intelectual, um estudo empírico nas duas das três instituições que a integram. No passado, o valor de uma empresa era evidenciado pela sua estrutura física, bens tangíveis do seu capital financeiro. Atualmente, as empresas precisam de outros meios para se manterem competitivas, e uma delas é investir em ativos intangíveis, designação catalogada por outros como capital intelectual ou ativos de conhecimento, para dar a conhecer as fontes de valor sem existência física, mas de grande valor para a organização. Atualmente, o mundo vive um clima de instabilidade econômica, que, por sua vez, trouxe um novo estilo de gestão baseado no conhecimento. E as instituições do ensino superior públicas têm sido afetadas por essas mudanças e que têm impactado negativamente nos processos de gestão organizacional. A literatura constatou uma falta de investigação sobre o capital intelectual nas instituições do ensino superior públicas, sendo um campo novo por explorar. Seu estudo poderá contribuir para o enriquecimento da literatura. No entanto, o presente estudo visou em analisar as percepções que os professores e funcionários administrativos têm sobre o capital intelectual nas duas instituições da Universidade Pública Naval. Porque no mundo acadêmico, o conhecimento é considerado como um diferencial competitivo e a sua boa gestão proporciona vantagem tanto para os colaboradores como para a própria instituição. E não só, como também contribui para a melhoria das práticas administrativas. As primeiras iniciativas que incidiram sobre a abordagem do capital intelectual partiram dos gestores e consultores de empresa, nomeadamente John Kennedy e Duke na administração, que procurou analisar diferentes questões de geração de valor na organização. Isto deu-se na década de 60, 90 do século passado. Outros estudos foram surgindo, com maior destaque os de Stuart, Nonaka e Takashi, e Edviso Malone. Stuart concebe o capital intelectual como material intelectual, conhecimento, informação, propriedade intelectual, experiência que pode ser utilizada para gerar riqueza. Este conceito é formado com base a toda a informação e conhecimento encontrado na organização, mediante a aplicação da inteligência e não do capital monetário. Já no Naka Takeshi, ele concebe o capital intelectual como um ativo intangível que está disperso na cabeça das pessoas, os quais integram uma empresa, e que está sintetizado em dois grandes conceitos básicos, que é o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. No primeiro caso, refere-se a toda a informação pessoal adquirida mediante a experiência. No segundo caso, refere-se a toda a informação e conhecimento organizado e partilhado entre os membros de uma determinada organização. E, por sua vez, Edviso Malone concebe o capital intelectual como um capital não financeiro que representa a diferença oculta entre o valor do mercado de uma empresa e o valor contabilístico. Este conceito se complementa pelo exemplo dado pelos mesmos autores, ao compararem uma empresa e uma árvore, em que as partes que constituem a árvore, como o caule, as folhas, as flores, os frutos, representam a empresa tal como é representado nos processos contabilísticos. Já os frutos representam o lucro e os produtos da empresa, enquanto que a raiz que está escondida representa o valor oculto, ou seja, o capital intelectual de uma determinada empresa. Ao falarmos do capital intelectual, nos referimos ao conhecimento a nível das organizações. E o modelo mais conhecido é aquele que apresenta três modalidades. Este é um posicionamento de vários autores.
como Felício Malumo, Câmara Etou, Chiavinato, Veide Segundo Etou, Martins e Ferreira, e tantos outros que são consensuais em atribuir três modalidades de capitais para o capital intelectual, nomeadamente capital humano, capital estrutural e capital relacional. No caso, o capital humano é definido como as capacidades e experiência das pessoas dentro de uma organização, nomeadamente pesquisadores, professores, técnicos e estudantes. Enquanto o capital estrutural é referido como os recursos que se encontram dentro da própria empresa, nomeadamente base de dados, processos, cultura, organização, princípios de governação, tudo aquilo que faz funcionar a empresa. Já o capital relacional refere-se a todos os recursos vinculados com as relações externas da organização, nomeadamente parceiros públicos e privados, marcas, prestígios, imagens nas redes sociais, etc. Todos esses aspectos é que compõem, formam o capital intelectual de uma organização. O presente estudo tem a componente descritiva, comparativa, quantitativa e transversal. Ela é descritiva porque descreve a realidade sem que da nossa parte haja uma interferência. E é quantitativa porque a estratégia que nós adotamos é de quantificar esta percepção. E é comparativa porque comparamos as duas instituições que compõem a Universidade Pública Naval. É transversal porque os indivíduos foram contactados apenas em um momento. A informação foi recolhida através de um inquérito por questionário. O mesmo continha um conjunto de questões destinadas a avaliar a percepção que os indivíduos têm sobre o capital intelectual nas suas três dimensões. Nomeadamente, o capital humano continha 17 itens, o capital relacional continha 10 itens, o capital estrutural continha 14 itens. Ainda no mesmo questionário, continha 8 questões de caracterização sociodemográfica. Tivemos uma população de 149 colaboradores, dos quais 62 professores e 87 funcionários administrativos. E participaram do estudo 80 colaboradores, dos quais 57 do sexo masculino, que corresponde a 71,3%, e 23 do sexo feminino, que corresponde a 28,7%. Começamos por apresentar uma visão global da percepção que os indivíduos têm do capital intelectual nas suas três dimensões. A primeira constatação é de que a percepção é negativa. Numa escala que vai de 1 a 5, dos três capitais, e os valores que nos apresentam estão abaixo de 3 valores. E também temos o valor do alfa de Combat, que está acima de 0,70. Na generalidade dos autores, eles consideram que para que uma escala ou uma dimensão seja considerada, tenha uma boa consistência interna dos seus itens, o valor de alfa deve estar acima de 0,70. E é revelador os nossos dados apresentarem o valor do alfa acima de 0,70, o que significa que estamos em presença de uma boa consistência interna dos itens da escala que nós apresentamos. Passamos assim a análise das nossas hipóteses. Temos a nossa primeira hipótese, que diz: existe diferença significativa na percepção do capital intelectual da universidade em função da instituição, considerando que a nossa amostra foi provida de duas instituições. Então, passamos assim a averiguar a existência de diferenças nos itens e recorremos ao teste de estudante para amostras independentes e fizemos uma análise item por item, que foram encontradas pequenas diferenças pontuais
Na primeira hipótese, em três itens. Um, do capital relacional, dois, do capital estrutural. No primeiro item, referente à instituição ter boa reputação junto à comunidade, nós observamos que a escola pedagógica goza de maior reputação do que o Instituto Politécnico. Na segunda questão, referente à instituição ter objetivos estratégicos bem definidos, nós observamos novamente que a escola pedagógica tem objetivos melhor definidos do que o Instituto Politécnico. Na terceira questão, referente à instituição financia a publicação de livros básicos docentes, nós observamos que o Instituto Politécnico tem recebido esse financiamento, enquanto que a escola pedagógica contesta essa apreciação. Na nossa segunda hipótese, o mesmo procedimento foi seguido. Fizemos análise item por item e recorremos ao texto do estudante e encontraram-se pequenas diferenças pontuais entre os itens. Um, do capital humano e dois, do capital estrutural. No primeiro item, refere-se os professores da instituição estão envolvidos em atividade de investigação científica e orientam dissertações de mestrados e teses. Nós observamos que os indivíduos do sexo masculino apresentam uma avaliação maior do que os indivíduos do sexo feminino, que contestam essa apreciação. Na segunda questão, referente à instituição ter bons laboratórios devidamente equipados para os cursos que são lecionados, nós observamos que os indivíduos do sexo feminino apresentam valores superiores que aos dos valores dos indivíduos do sexo masculino, que contestam essa apreciação. Na terceira questão, referente à produção científica relevante por parte dos docentes da instituição, nós observamos novamente que os indivíduos do sexo feminino concordam que exista, enquanto que os indivíduos do sexo masculino contestam essa produção. Na terceira hipótese, o mesmo procedimento foi seguido e analisamos item por item e foram encontradas algumas diferenças pontuais em 8 itens, nomeadamente. 3 do capital humano, 2 do capital relacional e 3 do capital estrutural. No primeiro item do capital humano, referente à instituição, considera importante o desenvolvimento pessoal administrativo. Nós observamos que os funcionários administrativos concordam que a instituição considera o desenvolvimento pessoal administrativo, enquanto que os professores contestam esta apreciação. Na segunda questão, referente à instituição, promoveu a formação do seu pessoal administrativo através do curso de reciclagem e atualização. Os funcionários administrativos concordam que sim, tem havido promoções, enquanto que os professores contestam esta apreciação de que não tem havido. Na terceira questão, referente à instituição, para além da docência, financia a inovação e investigação científica. Nós observamos novamente que os funcionários administrativos concordam com esta apreciação, enquanto que os professores eles contestam com essa apreciação de que não apoia o financiamento privado. Na quarta questão, referente aos alunos formados na instituição ter boa aceitação no mercado de trabalho, se consegue rapidamente trabalhar na área em que são formados. Nós observamos novamente que os funcionários administrativos concordam com essa apreciação, enquanto que os professores contestam o mesmo. Na quinta questão, referente à instituição ter boa reputação junto à comunidade, ser bem vista, novamente os funcionários administrativos apresentam valores superiores aos professores que contestam essa apreciação. Na sexta questão, referente à biblioteca da instituição, ter todos os anos adquirido livros novos propostos pelos seus professores, nós observamos novamente que os funcionários administrativos concordam com essa apreciação, enquanto que os professores contestam. Na sétima questão, referente
A instituição adquire regularmente software informático destinado à investigação científica. Nós observamos que, novamente, os funcionários administrativos concordam com essa apreciação, enquanto que os professores contestam com essa apreciação. Na oitava questão, referente à instituição ter uma página de internet que apela apelativa e com muita informação periodicamente atualizada. Novamente, os funcionários administrativos concordam que existe essa página, enquanto que os professores contestam essa apreciação. Pela natureza das médias, que são bastante baixas, nós oferimos que há pouco investimento nessas áreas. Para a verificação dessa hipótese, houve a necessidade de se recodificar a variável independente em três categorias. E para tal, recorremos ao teste ANOVA ou ANOE para as variáveis independentes. O mesmo procedimento foi seguido, fez-se a análise item por item, onde foram encontradas pequenas diferenças pontuais em três itens, dois do capital humano e um do capital relacional. O primeiro item refere-se à instituição promover a formação para o seu pessoal administrativo através dos cursos de reciclagem e atualização. Nós observamos que os indivíduos com menos de 5 anos de tempo de serviço concordam com essa apreciação, enquanto que os indivíduos com mais de 10 anos de tempo de serviço contestam a essa apreciação. Na segunda questão referente aos professores a encontrar-se a tempo integral na instituição ou selecionam nessas instituições, nós observamos que os indivíduos com mais de 10 anos de tempo de serviço apresentam valores superiores aos indivíduos com 5 a 10 anos de tempo de serviço, como deixa essa apreciação. Na terceira questão, referente à instituição ter biblioteca que dá apoio às atividades educativas, nós observamos que os indivíduos com menos de 5 anos de tempo de serviço apresentam valores superiores aos indivíduos com mais de 10 anos de tempo de serviço que contestam essa apreciação. De forma geral, não se verificou em nenhuma das dimensões do capital intelectual diferença significativa em função das variáveis apresentadas. O que significa que a percepção é igual em função das variáveis apresentadas. Sendo assim, nós rejeitamos todas as nossas hipóteses. Foram rejeitadas todas as hipóteses por não haver diferença significativa em função das variáveis apresentadas. Os resultados revelaram a falta de interação da instituição com a comunidade, o que condiciona a valorização da própria instituição no mercado. Ainda os nossos resultados revelaram que o capital estrutural é a dimensão que é avaliada com maior negatividade. Seria interessante analisar se há uma ausência afetiva destes equipamentos softwares ou há um desconhecimento sobre as práticas utilizadas na instituição por parte dos colaboradores. Ainda o mesmo estudo revelou que o capital intelectual é percepcionado com maior negatividade quanto mais antigos são os colaboradores da instituição. Revelou-nos ainda o estudo que a instituição carece de um financiamento, ou seja, o financiamento que recebe do Estado não é suficiente para propiciar a melhoria do capital intelectual. Outra revelação foi que os docentes estão unicamente centrados nas tarefas letivas na administração de aulas e têm negligenciado as atividades de investigação científica. Outra revelação foi que o nosso estudo deixou transparecer uma dicotomia em termos de prática de gestão, parecendo que a escola pedagógica tem prática de gestão que são avaliadas mais positivamente do que ao do Instituto Politécnico. Lembrando que os nossos objetivos foi de analisar a percepção que os docentes e funcionários administrativos têm da sua instituição. Concluímos, então, que os funcionários administrativos e professores têm percepção negativa do capital intelectual da sua universidade.
Estes resultados sugerem-se a potenciar o capital humano da universidade. Isto implica que se providencie uma constante atualização dos seus quadros, equipamentos, assim como as suas infraestruturas. Sugere-se também ainda que a Universidade Pública Naval investir na investigação científica e ative o Instituto de Investigação Científica e Desenvolvimento, que apenas se encontra no papel, e criar estruturas e equipamentos como laboratórios, bibliotecas, que estejam devidamente equipadas para dar apoio financeiro na produção e aquisição de livros e softwares informáticos. Desta forma, se estará a contribuir para o desenvolvimento da investigação e da inovação. A todos, muito obrigada.